Portanto, nós vamos falar da construção do santuário, vamos tocar em alguns pontos que a Teresa e o Celso referiram. A nós coube-nos a construção do santuário, mas antes da construção em si, houve um caminho que se percorreu e que a Teresa e o Celso também referiram. Portanto, nós passamos rapidamente porque já foram referidos, em alguns aspectos passamos mais rapidamente e vamos então focar-nos mais na construção. Tá bom. Tá? Pronto. Vamos então começar o logo do cinquentenário do santuário. Peço muita desculpa, ainda não comuniquei a ninguém, a Carolina que tinha feito aquele para a vela, e eu, entretanto, com a minha neta Joana, tivemos a dar um toque ao logo que aqui vos apresentamos. Não sei se vão aceitar, se não, mas pronto, é a proposta. Eu vou falar em pé porque costuma ser mais fácil. E eu e a Raquel não vamos falar um por sua vez, o outro a seguir, porque nós, quando entrávamos para o movimento, já éramos namorados e, portanto, fizemos a caminhada toda juntos e sempre a falar um com o outro. Os nossos padrinhos de entrada para o movimento foram o Manuel Barata e a Misal. Eu e o Manuel éramos colegas e ele convidou-nos para entrarmos para um grupo de namorados. Portanto, e assim é que aqui estamos. Bom, nós vamos começar com o santuário e lembrar que em 1914 nasce o santuário original em Schoenstatt e 60 anos depois aparece o santuário em Lisboa. Portanto, o primeiro santuário que aparece é o santuário de Schoenstatt, Raquel. Estavas tão embalado que eu nem percebi que era a minha vez. É o contrário da Diolinda do Jorge. Bom, este primeiro slide é o santuário original que foi concedido a este grupo. O padre Quentnis era diretor espiritual de um grupo de seminaristas do seminário menor em Schoenstatt e como tinham necessidade de um espaço para os seus encontros e para as suas orações, pediam ao reitor autorização para usarem a capela do seminário. Então o reitor ofereceu esta capela, que era uma capela antiga do cemitério, que estava desativada, onde colocavam as alfaias do jardim. Então os rapazes reconstruíram, pintaram e o santuário original teve origem nesta capela pequenina que estava desativada. Naquela altura, o padre Quentnis procurava auscultar o que Deus lhe estava a pedir. Lembrava-se da sua situação pessoal, em criança, a ida para o colégio, a iminência da guerra que se aproximava, a Primeira Grande Guerra, a situação dos jovens que iriam partir para a guerra. Isto tudo estava na mente dele, tentando auscultar o que é que Deus lhe pedia. Na mesma altura, chegou-lhe às mãos, por acaso, uma revista onde se falava do Santuário Mariano de Pompeia. Foi um santuário mandado construir por um advogado, Bartolo Longo, e comandou, que era um homem com uma vida um pouco de devassa, converteu-se e comandou construir aquele santuário, oferecendo-o a Nossa Senhora e pedindo que ela se estabelecesse. O padre Quentnis fez ali um paralelo, pensando se aquele pequenino santuário que ia ser abençoado, se não poderia ser como o santuário de Pompeia, que o santuário de Pompeia não teve nenhuma aparição de Nossa Senhora, não houve nenhum milagre, mas foi transformando-se numa grande casa de oração e de encontros. Porque não aquele santuário que estava a nascer não poderia ser também um santuário de graças
onde Nossa Senhora estabelecesse e daí distribuísse as suas graças. Portanto, agora a seguir, vou só fazer uma resenha muito pequenina, porque a Teresa e o Celso já falaram nisto, mas há uma pessoa que é realmente a pedra fundamental, a chave para a entrada do movimento em Portugal, que é o padre Eluíno Elmo, que era um palutino que estava a trabalhar em Lisboa, com várias coisas, com os escuteiros, tinha um grupo também. E, portanto, este senhor padre acaba por ter uma entrada através do norte. Já ouviram falar no que foi o padre Miguel Lencastre. O padre Miguel Lencastre era uma pessoa que realmente tinha uma vida muito aberta e que fazia, digamos, a cabeça da família tinha uma grande dificuldade em aceitar a vida que ele levava. Conseguem chegar à conversa com o padre Elmo, que o aconselha a ir para a Alemanha, vai estudar para a Alemanha e, por sua vez, quer dizer, vai ter com os seminaristas chilenos que estavam em Friburgo a estudar. Portanto, e nessa altura, ele converte-se no dia 12 de setembro de 59 e essa conversão, a família ficou completamente louca com o que é que tinha acontecido. Como é que aquele rapaz, fazendo o que ele fazia, conseguiu converter-se? Portanto, e é a partir desse momento que a família Lencastre começa a querer que o movimento de Schoenstatt venha para Portugal. É a dona Margarida Lencastre, aquela senhora que está ali, que vai desenvolver atividades em Schoenstatt. Ela vai lá, fala com toda a gente. Não sei se quem a conheceu sabe como ela era. Ela era digamos, um foguetão por todo lado onde passava. E vai à Alemanha e consegue que as senhoras do Instituto de Nossa Senhora de Schoenstatt aceitem vir para Portugal. Portanto, e é a Frau Glamnis, que era na altura a superiora do Instituto, aceita o pedido. Portanto, desta maneira, Portugal, como também a Teresa e o Celso já disseram, torna-se o primeiro país não germânico, tirando, portanto, aqueles onde elas já trabalhavam no contexto da Alemanha, a Suíça, a Áustria, e vêm para Portugal pela primeira vez, saem daquele ambiente. E ótimo, vieram para Portugal onde era totalmente diferente da rigidez alemã, onde a gente brincava, saltava, fazia muita coisa, que realmente as senhoras ficaram completamente encantadas. Rendidas ao nosso encanto. Por outro lado, em Lisboa, como já foi dito, não vou repetir, o Manel e o António Ruivo vão para férias também através do padre Elmo, que os envia para Friburgo, e, portanto, eles vão lá. Depois, a seguir, vêm para Lisboa. O percurso das senhoras não é direto para Lisboa, passam por Bagunte, que era a terra onde, perto da família Lencastre, onde elas tiveram primeiro uma casa. Mas depois vêm para Lisboa, e quem vem para Lisboa é a Maria Teresa e a Irmgard Ludwig, como já também vos foi dito. E a seguir vem o padre Jaime Fernandes. Portanto, isto é um resumozinho daquilo que se passou para nós termos o santuário. Gostava só aqui de assinalar uma coisa, ou por outra, duas. Nós tivemos aquilo que nós dizemos que são as graças do santuário, e eu agora, se fosse o coisinha, qual é a primeira? O acolhimento. Qual é a segunda? Transformação interior. E a terceira? O envio apostólico. Portanto, eu acho que estas duas pessoas, portanto, estas tiveram aqui a Maria Teresa e a Irmgard, representam realmente o acolhimento. As senhoras de Schoenstatt em Portugal tiveram, ao longo de todo este tempo, uma característica fundamental, que foi o acolhimento que fizeram e que ensinaram, e que toda a gente que vai ao santuário refere como sendo uma pedra de toque do nosso santuário. Depois, a seguir, temos o padre Jaime Fernandes, que é a segunda graça. Foi o homem que conseguiu, de um grupo de jovens em Portugal, criar e fazer nascer um movimento com umas raízes e umas bases que ainda hoje se mantém e que irá crescer, com certeza, por muitos anos. Ora bem, portanto, outra característica interessante é que os santuários pelo mundo fora foram nascendo das mais diversas formas, mas realmente com
uma orientação específica, centrados num instituto ou numa coisa assim. Em Portugal não aconteceu isso. Como já também foi salientado, o santuário e o movimento em Portugal, naquele lugar onde está hoje, foi construído a partir do grupo das senhoras que já estavam do Instituto Nossa Senhora de Xunxas, mas com a participação sempre muito ativa da família de Lisboa. Portanto, isso é uma característica muito importante. O nosso santuário não nos foi dado. O nosso santuário foi construído por nós. Portanto, Raquel, queres falar um bocadinho de... Eu estou cansado. A construção do santuário, logicamente, foi feita em duas vertentes. A parte espiritual e a parte material. Não é? Era preciso verbas, era preciso dinheiro para se poder construir o santuário. A parte espiritual, tivemos o grande privilégio de termos as senhoras do Instituto Nossa Senhora dos Santos da Regenteria de Coma Teresa e o Celso já referiram, que desde 1960 começaram a rezar por nós. Eram cerca de 40 pessoas e cada uma delas tinha um dia por mês que oferecia em oração e em capital de graças pela família de Lisboa. Fomos realmente muito privilegiados e, como se vai ver agora ao longo desta exposição, a enorme quantidade de ofertas que elas fizeram, quer no altar e noutras peças, mas, sobretudo, esta oferta muito grande de capital espiritual. Vamos agora repetir um bocadinho aquilo, porque nós fazemos o santuário, eles meteram no santuário a construção espiritual das coisas, nós metemos material. Portanto, vai aparecer aqui novamente a cruz, que esta cruz não é a cruz que está hoje no santuário, o que está no santuário é a cruz, digamos, da unidade. Mas esta cruz é igual à que estava no santuário original em Schoenstatt e que nos é oferecida. Vem a pedra d'ara, vem a cercadura da coisa, vem o versáculo, portanto já ouviram falar nisto. Quer dizer, aqui está a espada de São Paulo, que é a oferta do primeiro grupo dos rapazes, que é o Cruzados do Novo Reino, que está aqui o Manuel Barata a oferecer, ou não sei, com o Padre Jaime aqui nesta foto. Pronto, depois, como já também foi dito, chega a imagem da Nossa Senhora para o santuário, chega, digamos, as várias partes do santuário e depois há uma entrega importante, que em 1966, um padre que vinha trabalhar primeiro no Norte e depois também veio trabalhar para Lisboa, que é o Padre Grace, ofereceu à Josette Oberwiller, que era aquela senhora que também já viram a fotografia dela, que esteve em Lisboa, aquela fotografia do Padre Quentis. A Josette, por sua vez, ofereceu à Edith Correia, que é uma das raparigas da juventude feminina, que, por sua vez, a ofereceu para o santuário. E é assim que aparece aquela imagem que todos vocês conhecem do Padre Quentis, que está no nosso santuário. Normalmente não era autorizado que pessoas não canonizadas tivessem representadas em fotografias ou em imagens no santuário. No entanto, na altura, o bispo de Lisboa, que era o Dom Aurílio Gouveia, disse que sim, que nós podíamos lá pôr a fotografia, e ela ainda hoje lá está. Portanto, segue depois o Arcanjo São Gabriel, e vamos agora passar, digamos, já à fase de construção. Não vou falar já na construção, mas vou falar nas ofertas que tiveram lugar durante a construção do santuário. Portanto, a primeira oferta que quero referir, não podia deixar de ser, era do nosso grupo, era o grupo Fundamento da Família do Pai da Obra das Famílias, o primeiro grupo, e nós oferecemos o fundamento do santuário. Éramos o fundamento da família do Pai e quisemos oferecer os alicerces para o santuário. Depois, a seguir, o segundo grupo da obra familiar, a que o Celso e a Teresa pertenciam, vai oferecer a coroa e o cetro. O cetro não há fotografias, porque o roubaram e não se encontra nenhuma fotografia dele. Depois, como oferta importante
há as senhoras, quer dizer, as senhoras ofereceram tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, nós estamos a mandar assim umas migalhas para a construção do que foi o santuário. E outra coisa que teve significado, alguns com um significado especial, que foi a cobertura e as ardósias para pôr na cobertura do santuário, que também foi oferta do Instituto Nossa Senhora. Vieram os vitrais, vieram a porta tem o grupo cego da Juventude Feminina, faz a oferta da porta, e vieram depois, isto foi a última entrega antes do santuário ser abençoado. Acho que foi quase que na véspera que apareceram a balustrada e aqueles 2 móveis de canto que estão no santuário. Foi as últimas coisas a chegar, mas estavam lá no dia 15 montados. Bom, vamos agora aqui referir outra coisa, que eles também falaram, porque foi uma fase, digamos, da vida espiritual da família, e eu vou falar porque foi uma parte da vida material da família, que é a pedra que foi com que o santuário começou. Portanto, a pedra foi trazida de Fátima, não vou repetir o que eles já disseram, foi da Loca do Cabeço, que foi ali naquela zona. Raquel, queres falar na Loca? Onde está a imagem do anjo? Foi, à volta está uma cercadura e houve um que saltou a cercadura, escolheu-se a pedra. Tivemos a escolher a pedra, qual é a melhor? Esta, aquela ou outra? Uma grandona que tinha... Houve uns valentes que trouxeram ao ombro, mas normalmente, se eram as senhoras, tinham que ser 2. Eu não peguei nela porque estava grávida de 3 meses, portanto, aquilo era muita força para mim. Mas... em algumas fotografias vê-se 2 senhoras a carregar, porque a pedra era de facto grande. Olha, outra coisa engraçada, nós quando estávamos a preparar isto, a certa altura aparece esta fotografia, e a Raquel diz, olha, já reparaste, as raparigas estão todas de saias. E na verdade eu hoje pergunto, quem é que está de saias? Se calhar quase ninguém. Pronto, agora aqui, a pedra é trazida de Fátima e vai para a rua Duarte Lobo, onde as senhoras tinham a casa. E nós tínhamos a nossa instalação para trabalho de família, reuniões, e tínhamos a tal capela instalada na cave do santuário da rua Duarte Lobo. A pedra vai para lá, e como também já foi dito, não vamos repetir, depois do dia 31 de maio faz a Aliança de Amor da Família e pedem-se aqueles pedidos que estavam ali, que vocês já ouviram. Em cima desta pedra grande foi colocada uma pedrinha pequenina que estava na posse do Manel Barata, que o padre Jaime Fernandes lhe tinha dado, e era uma pedra que ele, em 1957, durante umas obras do santuário original, ele apanhou aquela pedrinha, guardou-a, que era para que essa pedra entrasse na construção do primeiro santuário da terra onde ele ia exercer o primeiro ministério sacerdotal. Portanto, ele veio para Portugal, foi o primeiro trabalho como sacerdote, e deu a Manela aquela pedrinha que fosse colocada nos alicerces deste nosso santuário, que era o primeiro santuário de Portugal, primeira terra onde ele esteve como sacerdote. Depois, a seguir, dá-se o facto importante, que eles também já falaram, que foi a ida de parte da família portuguesa, uma grande parte, a Madrid. Nós normalmente éramos 30, 40, fomos 23 a Madrid, portanto é bastante significativo. E, portanto, fomos assistir... Foi com grande entusiasmo que fomos nós dois, que nunca tínhamos entrado no santuário. Falhámos um casamento de uma amiga nossa, que foi nesse dia, e eu estava grávida de 6 meses. A minha sogra dizia, vocês já disseram ao médico que iam a Madrid. Madrid, naquela altura, não era como hoje. Era uma viagem muito mais longa. E nós dizíamos, não, porque ele diz-nos para não ir e nós queremos ir. Portanto, nada de conversas com médicos, e lá fomos. Fomos com algumas das jovens, parando, descansando, esticando as pernas, para que nada acontecesse ao bebê. Mas em Madrid e Lisboa complementavam-se. Em Madrid havia santuário, em Portugal não. Em Madrid foi abençoado o santuário sem altar, e nós em Lisboa tínhamos altar.
Em Madrid havia irmãs, nós não tínhamos. Mas nós tínhamos senhoras e eles não tinham. Nós tínhamos família e eles não tinham. Portanto, havia ali uma complementação muito completa. Passa a redundância. Bom, portanto, já se falou também que também era preciso começar a juntar dinheiro para construir e, portanto, há dois padres, o padre Almeida Gomes e António Campos, que abrem uma conta para se começar a depositar as dádivas para o santuário. O orçamento para a construção do santuário foi de 450 contos. Que seria agora, que é 20 e tal mil euros, não era? Convertido em euros, deve ser por aí. 450 contos, que era uma fortuna, e toda a gente... Bom, nós éramos alguns recém-casados, outros na tropa, portanto, bem, não... o bolsos vazios, é o que isto quer dizer. Pronto, portanto, a seguir começamos com uma etapa sensacional, que foi andarmos pelos arredores de Lisboa à procura, primeiro, de um terreno para o santuário, porque a ideia era construir o santuário e ter à volta espaço para ir construindo as instalações para a família funcionar. Claro que corremos, não apareceu nada. Depois começámos a ir para as moradias. Era o nosso entretenimento dos fins de semana, era metermos no carro e desde, sei lá, Ada Beja, Cascais, pronto, à volta de Lisboa, portanto, todos os fins de semana lá íamos nós à procura de terrenos, com a filharada toda atrás, e pronto, era assim. Depois, a seguir, vamos então para as moradias e começa-se a ver, aqui não se lê bem daí, mas também eu não vou ler para não perder tempo, uma série de sítios onde fomos à procura de moradias. E, por fim, o que é que acontece? Perguntámos à Nossa Senhora, olha, temos neste momento uma hipótese que é viável. Portanto, nós tínhamos estado a excluir as outras todas e neste momento temos uma casa com um jardim à volta, com um espaço suficiente, num sítio agradável. Será esta que tu queres? Bom, parece que disse que sim, o padre... É que havia duas correntes. Uma que achava que Restelo, que era assim um sítio... elitista. Pois, com uma zona rica, e achávamos que não seria muito adequado, não correspondia muito à nossa maneira de ser. E outros que achavam pronto, que tinha condições, que estava perto Estava perto do Restelo e da Torre de Belém, ainda por cima, onde o padre Quentes tinha estado. Estava tudo dito. Bom, depois a seguir, o padre Iakel, que era o assessor do Instituto Nossa Senhora de Schoenstatt, vem a Lisboa e ele já tinha vindo antes, mas naquela vez veio ver a casa, está tudo bem, é aqui, está tudo certo. E nessa altura estavam em Lisboa a Maria Teresa Schneider, que está aqui, que é esta senhora, a Lucília e a Doroteia, que muitos de vocês conheceram ainda a Doroteia. Portanto, e naquela altura toma-se a decisão, a casa para comprar é esta. Ora, aí vamos nós. Para se fazer a casa, foi constituída uma comissão, da qual fazíamos parte eu e a Raquel, a Maria Teresa e a Lucília, da parte do Instituto das Senhoras, nós da parte dos casais e a Edith Correia, a tal que ofereceu a fotografia para o santuário. Depois, a seguir, temos a chegada do padre Jaime Chegavia, que já vos foi também falado, portanto não vou avançar muito nisso. Vou só dizer-vos que nesta altura começamos a ter... Portanto, a casa estava em muito boas condições. Estava uma casa sem estar estragada, com tudo em condições. E começámos logo a utilizar o jardim, ótimo, porque o jardim, a malta saltava lá dentro e pulava ali as crianças todas, e no interior da casa, aquelas 3 salas que é a sala da mata, é do Padre Quente, e não sei quem, aquelas 3 salas ficaram na mesma... 31 de maio. 31 de maio, pronto. E aquelas 3 salas estão da mesma maneira que estavam, só com a diferença da maneira como as janelas estavam hoje abertas, não é mesmo que estavam naquela altura, mas é exatamente como eram. E aí começou-se a funcionar com, digamos, várias atividades e várias celebrações que lá fizemos.
Portanto, a cozinha também estava funcional e a casa de banho, portanto, estávamos em família e tínhamos casa. Portanto, a casa foi comprada pelo Instituto Nossa Senhora, que habita, como ainda é hoje, não é? Habita a parte superior, a parte de baixo foi oferecida para o encontro da família. Cedida, nós não tivemos oferta. Foi uma cedência. Pronto, temos os convívios todos que lá fizeram. Pois outro fato importante, para marcar a tomada de posse da casa, no dia 31 de maio, foi abençoado aquele nicho que vocês ainda conhecem, que está lá na parede do muro da casa, e que foi o primeiro abençoado. passo, digamos assim, para a realização do santuário. E naquela altura, hoje, pronto, passa-se ali sem se reparar muito, mas naquela altura era um local muito importante para nós, que era ali como se fosse um santuáriozinho pequenino, onde nós passávamos, cumprimentávamos Nossa Senhora e rezávamos. Foi abençoado e na altura da bênção agradecemos já termos quase todos os pedidos respondidos. Eram 3 pedidos, já tínhamos a autorização, já tínhamos o padre, faltava o santuário, mas estava à vista. Pronto, depois, agora aqui estão várias fotografias de celebrações na casa e de convívios na casa, de visitas de várias pessoas. Portanto, está ali uma fotografia, é a segunda de cima, que estão 2 fundadores, que eu queria referir aqui, que o Zé e a Milu estão lá com os filhos e acho que é uma barata que também lá está. Estão lá os 3 filhos, está o Zé e a Milu e os 3 filhos e parece-me que é uma barata. Faltavam os ratos. Pronto, vamos continuar só aqui rapidamente a mostrarmos, nesse ano já celebrámos o Natal lá na casa, portanto fizemos a festa de Natal lá. Depois o padre Iaquel estava sempre a vir e a ir. Isto é um grupo da juventude mais velha, já fora da fundação, mas em que as raparigas se juntaram, mais profissionais. E depois temos aqui um facto importante, que já vos foi dito, que o padre José Pontes é uma vocação, a primeira vocação para o Instituto dos Padres de Schoenstatt. E, portanto, foi ordenado nesta fase de construção do santuário, exatamente no dia 1 de junho de 74, em Fátima. Portanto, também, a família foi em grande número a Fátima, à ordenação do padre Zé Pontes, que foi um facto importante naquele momento. Foi a primeira ordenação vindo da juventude, porque já tínhamos o padre Miguel e o padre António. Portanto, a primeira pedra também já vos falaram, quer dizer, a pedra foi abençoada quando veio o padre Jaime Ochagavia e depois agora foi colocada nos alicerces as 2 pedras, do santuário. E também nos alicerces está um pergaminho, um rolo metido numa caixa, que é um pergaminho onde se fala um bocadinho da história que já se viveu ali. Fala-se na situação que se vivia em Portugal naquela altura. O 25 de Abril tinha sido o mês anterior. Era o Papa Paulo VI que estava em Roma, o cardeal Dom António Ribeiro em Lisboa. Pois pronto, esse pergaminho é como uma ata da fundação, digamos assim, da construção do santuário, da vida que se vivia, está enterrado também juntamente com aquela pedra. Portanto, agora... desculpem. Agora são um conjunto de fotografias que foram sendo tiradas ao longo da construção do santuário e nas quais vamos vendo algumas pessoas. Aqui está, por exemplo, a Lucília, aqui está o tal grupo Segues-me, aqui estão outras senhoras, enfim, de vez em quando toda a gente ia passando por lá e ia metendo o nariz. Era um gosto ir ao Restelo, ver as paredes a subirem e a concretização daquele sonho tão grande que tínhamos de ter um santuário. A pouco e pouco foi aparecendo a pintura, foi aparecendo várias coisas, foi aparecendo o chão, e aqui vamos andando ao longo daquele tempo. As celebrações que se faziam na casa, assim, digamos, em maior número,
aconteciam também no santuário em construção. Portanto, havia alguns grupinhos, principalmente as senhoras, que conseguiam ir celebrar, digamos, no santuário. O padre Alberto Eronti, que foi, digamos assim, o impulsionador final para a construção do santuário, também nos visitou nessa altura. Agora, só para mencionar, 3 das senhoras que nós chamámos as guardiãs do santuário. Isto está um bocadinho, a fotografia está um bocadinho fora de tempo, visto que na altura da construção do santuário, quem cá estava era ainda a Maria Teresa. Portanto, e a Lucília e a Nilise, que é esta que está aqui, e a Doroteia aparecem mais tarde. Portanto, mas de qualquer maneira foram elas que acompanharam, digamos, os primeiros tempos do santuário. E tiveram algumas características engraçadas. Queres falar delas, Raquel? A Nilise era a responsável pela reportagem fotográfica, tinha um arquivo fotográfico enorme que está na base de muitas destas fotografias. Era a senhora que arranjava o santuário. Depois temos a Doroteia, que era a que nós chamamos zeladora universal, porque ela cuidava da casa, cuidava do jardim, cuidava do santuário, fazia bolinhos para os meninos quando íamos lá, bolachinhas, e estava sempre presente. E depois a Lucília, que nós caracterizamos como sendo a memória e a voz, porque ela, de facto, no seu tempo de formação em Schanstatt, teve vários contactos com o pai e, portanto, era ela que era assim uma tudo o que nós quiséssemos saber do Schanstatt internacional, nacional, de fora, dentro e coisa, perguntava-se à Lucília e ela automaticamente dizia, é assim, pronto, está dito. Está dito e bem dito. Depois, para a preparação da bênção do santuário, no dia 12, o santuário foi abençoado no dia 15, no dia 12 fizemos uma vigília da família toda, que estava presente e portanto, que tivemos de pé, porque não havia bancos. Os bancos só chegaram depois da bênção. Depois, na noite seguinte, são as senhoras do Instituto Nossa Senhora de Schanstatt que têm o seu momento de oração particular, digamos, no santuário, e fazem uma coroação da Nossa Senhora. E agora foi o convite distribuído para... Também não conseguem ler, pois não, mas olha, ainda bem que assim não perdemos tempo. Portanto, é o convite para a bênção do santuário. Mais uma vez, assinado pela Maria Teresa, portanto, representante do Instituto, o Manélia Misau, como do grupo de casais, e a Ivone como representante da juventude. Não sei se repararam, ninguém falou ainda nisto, mas com a quebra da proibição do movimento de trabalhar em Lisboa, acontece que desapareceu a juventude masculina, porque os rapazes que havia engataram as raparigas que havia. E, portanto, constituíram-se casais. Os outros foram embora. E outros desapareceram. Pois, foram para a tropa e não voltaram. Quer dizer, não voltaram para o movimento. Voltaram da guerra, mas não voltaram para o movimento. E, portanto, quer dizer, a família era só por isto a dizer que realmente quem está ali a assinar pela juventude é a Ivone. Pronto, estamos a acelerar. Portanto, agora aqui as fotografias mais da bênção. Aqui a assistência à bênção, que agora já era bastante gente, não é? Porque com o santuário começaram a aparecer... porque vieram pessoas da Gafanha, por aí do Porto. Rápido. Portanto, depois fez-se um convívio a seguir, em que estão presentes a família. A seguir ao santuário estar inaugurado no dia 15 de setembro, teve lugar a primeira cerimónia no santuário, que foi a primeira comunhão do grupo. Dos nossos filhos mais velhos. Do primeiro grupo da obra familiar. 2 baratas, 2 leitões, 2 dirão leitão, uma leitão, Ana Cristina, o Zé Miguel Senalino e o
E mais ninguém. Mais ninguém. 2 baratas. E a Joana Menezes. A Joana Menezes. A Joana Menezes. Pronto. Antônio Gabriel. Depois, a seguir, outra coisa que se fez, que teve muito significado e que foi muito interessante, foi a era que está normalmente e que existe à volta da porta de entrada do santuário, foi plantada de um lado esquerdo pelas raparigas. Não, pelos rapazes, e do lado direito pelas raparigas. Portanto, foi um entusiasmo desgraçado. Cavaram o chão, puseram a planta, foi muito, muito giro. Depois vieram as últimas coisas para o santuário. Como já vos dissemos, não tínhamos bancos quando o santuário foi abençoado, portanto vieram a seguir no dia em dezembro. A calçada exterior também só foi instalada em janeiro de 75. Era a terra batida quando foi a bênção do santuário. Depois a pia de água benta também não existia ainda, está aqui. Aqui está a Lucília a tentar colocar a pia com a assistência de um pedreiro, que senão ela não fazia nada. Veio, isto é que eu não percebo, pronto, isto aqui para mim é um bocado de mistério, que há a chave do tabernáculo, do sacrário, não era a que estava a ser usada. Estávamos a usar uma e só mais tarde é que as senhoras nos ofereceram a chave que está atualmente. Portanto, depois outra coisa que é interessante é que o santuário, no início, o chão era de madeira. Só em 1998 é que se montou a calçada que hoje existe. Portanto, agora isto é o chão de Santo, neste momento são 204 santuários. Temos aqui o de Lisboa, que é o 64, em Aveiro 88, Braga 121 e Porto 145. O nosso foi o 74º santuário. Antônio Gabriel acabou.